Olá, muito boa tarde. O período de férias é muito aguardado pela criançada, mas também representa um momento de bastante atenção para os pais e cuidadores. O número de acidentes envolvendo crianças aumenta nessa época do ano. Olha, os dados são alarmantes. Eles representam a principal causa de morte de crianças e adolescentes entre 1 e 14 anos no Brasil. Esse é o nosso assunto de hoje, nesse espaço ao vivo pela Jovem Pan Online. Eu recebo a coordenadora nacional da ONG Criança Segura, Alessandra Françoia. Muito boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde. Alessandra, em 2006, segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, 5.520 crianças morreram e mais de 137 mil foram hospitalizadas vítimas, por exemplo, de acidentes de trânsito, afogamentos, sufocações, queimaduras, quedas e intoxicações. Assusta, né? É um número alto, é a principal causa de mortes de crianças e adolescentes de 1 a 14 anos no Brasil. E o que é importante, 90% desses acidentes podem ser evitados, mas a gente precisa tomar uma atitude para prevenir e proteger as crianças dos acidentes. Agora, a gente acha que na época das férias o perigo mora dentro de casa, e não é bem assim, né? Tá fora também, né? Porque as crianças fazem passeios, vão a parques. É preciso estar atento também com questões fora de casa e nessas brincadeiras na rua, né? Estima-se que 80% dos acidentes, entre 70% e 80% dos acidentes acontecem dentro de casa. A maior mortalidade é no trânsito, mas a gente tem, claro, nessa época de férias, porque as crianças vão brincar mais, vão ter mais tempo livre, vão ter menos supervisão e menos atividades direcionadas, então a gente precisa olhar para esses espaços que elas vão brincar, sejam os parquinhos, os locais de férias, também esses trajetos que a criança vai utilizar para chegar ao destino e nos locais de brincadeira. Então é sempre importante a gente pensar, essa é uma situação de alto risco para a criança, então o que a gente pode fazer para prevenir? Agora, quando é que a casa tem que se preparar, deixar de ser uma casa de adulto para virar uma casa de criança? É desde o período da gestação que os pais têm que pensar nisso? Então, a hora que a criança chega em casa, a gente já precisa pensar os locais onde ela convive, o local que ela dorme, o local onde a gente troca ela, e a gente já precisa pensar nos cuidados. Por exemplo, um bebê, ele não pode dormir em cama de adulto. E a cama dele, o bercinho no caso, deve ser um berço seguro, que tem o selo do Inmetro, as barras laterais, elas só podem ter no máximo 6 centímetros entre uma barra e outra. Então, tudo isso para evitar que ele sofra algum tipo de acidente, principalmente ficar entalado, mas, por exemplo, também não ter objetos macios dentro do berço, o mais livre possível. Lembrando também que a gente tem agora a campanha da Pastoral da Criança, a posição do bebê dormir é de barriga para cima, é mais seguro, previne acidentes e previne outros tipos de problemas que também estão trabalhando, como a síndrome de morte súbita. Mas nessa época a gente precisa pensar das quedas. Bebês, eles sofrem quedas de móveis, principalmente, e a sufocação. Uhum. Então, tudo livre de objetos macios, objetos pequenos, em todos os espaços que ele ficar. Cada faixa etária oferece aí os seus riscos, tem os seus riscos, né? O que acaba, infelizmente, sendo comum para cada uma delas? As quedas, elas acontecem em todas as idades e é a principal causa de admissão hospitalar. A gente precisa pensar primeiro dentro de casa, onde a gente precisa observar, olhar, fazer uma análise do ambiente, pensar o que pode dar errado aqui. O que meu filho está fazendo agora que eu preciso cuidar? Por exemplo, as escadas. A gente precisa colocar, por exemplo, portões no topo e na base da escada, telas na janela, e orientando também a criança aos poucos e mostrando para ela quais são esses riscos. A gente não precisa amedrontá-la, mas a gente pode delimitar quais são os espaços que ela tem liberdade, quais são os espaços que ela vai precisar de um adulto e quais são os espaços que não são para uma criança. Então a gente pode ir orientando, por exemplo, quando a criança já está subindo nos móveis ou ela já está ficando em pé, depois mais tarde engatinhando e depois andando.
tirar todos os produtos venenosos, que seja próprio veneno, produto de limpeza, remédio. Esses produtos químicos devem ser guardados longe do alcance da criança e a gente explica também, mostra para ela que aquele ali ela só vai tomar, no caso do remédio, junto com o adulto, que os produtos de limpeza não são para o bebê, eles são para limpar a casa, vai ensinando e mais tarde ela vai estar até ensinando outras crianças. É bárbaro, porque eles aprendem realmente, né? Mas precisam dessa proteção e da instrução de um adulto. Essas ações educativas são muito importantes, né? Fundamental. Até porque, assim, você tira na sua casa todos os objetos, mas vai na casa de um familiar, vai na casa de um amigo, a criança acaba mexendo. Porque a casa não está preparada para atender uma criança, às vezes não tem criança naquela residência, né? Então, por isso é importante as ações educativas, são fundamentais. Com certeza. A criança, ela aprende. Isso não garante uma segurança e também que os pais ou os responsáveis não vão precisar cuidar da criança e observá-la. Mas a gente vai ensinando a criança até para desenvolver nela esse valor da prevenção de acidentes, do autocuidado. Em algumas situações mais tarde, quando a criança vai crescendo, a gente já pode dar essa responsabilidade para ela em muitos aspectos também, dividir um pouco, mas também trazer para ela como ela pode se cuidar. No caso, a cozinha é o local de maior risco, né? E são lesões muito graves que podem acontecer. As queimaduras, por exemplo, elas podem deixar sequelas permanentes, não só físicas, mas emocionais também, para toda a família. Então, se a gente evitar que a criança entre na cozinha, a gente já está protegendo em pelo menos 60% de vários riscos, que sejam as queimaduras, até risco de afogamento, porque os baldes que podem ter na cozinha ou na área de serviço, um pouco mais para frente, eles podem conter água e 2 centímetros de água já são o suficiente para uma criança se afogar. Então, sempre que tiver água, a gente deve observar a criança ou tirar de perto dela. Trancar o banheiro, os tanques, a gente pode tampar, pode também trancar esse acesso da criança ao local. Então, portãozinho na cozinha ou colocar um obstáculo, principalmente na hora de cozinhar, fazer os alimentos quentes. Se a criança tiver acesso à cozinha, não tiver esse portãozinho, pequenos cuidados podem evitar, sem dúvida, grandes acidentes. Com certeza. Cabo de panela para dentro, a história do balde, como você colocou, né? Exatamente. São pequenas transformações que, claro, cada ambiente vai ter a sua característica e é difícil a gente dizer para cada tipo de casa o que deve ser feito. Mas os pais, tendo essa análise, fazendo uma observação, eles vão fazendo uma adaptação e a criatividade também tem lugar nesse momento. Tem muita gente ainda que coloca produto de limpeza em garrafa PET, garrafa de refrigerante. Isso acaba confundindo adulto. Exatamente. Criança nem se fale, né, Alessandra? Tem, e a criança confunde, o adulto também. São riscos variados até, porque se acontecer alguma coisa, a gente não sabe nem dizer para um médico que vai atender essa criança, né, se ela tomar. A gente não sabe dizer o tipo do produto, a composição, porque na embalagem não diz nada disso. Já foram feitos testes e eles são feitos com produtos mais tóxicos do que os industrializados. Por exemplo, estão usando mais cloro, que é altamente tóxico, do que o produto industrializado, e isso confunde a criança realmente. A gente precisa explicar para ela e ensinar, mas também não confundi-la. A gente precisa ser verdadeiro, vamos dizer assim. Então, tudo que tiver dentro de casa, a gente precisa dar as características adequadas. É um produto de limpeza, então, se é cor-de-rosa, azulzinho, com gravuras de criança, isso pode remetê-la ao que é dela. São figuras que muitas vezes elas podem se confundir. A nossa recomendação é usar a embalagem original, dar preferência para produtos mais simples, principalmente, como água e sabão, produtos menos tóxicos, guardar longe do alcance dela e evitar esses produtos clandestinos. Bom, e nos passeios?